Agora, bora seguir o programa com outro assunto? Escuta só, a atriz Paola Oliveira, sabe a bonitona Paola Oliveira? Então, ela denunciou uma mulher por stalking, que é o crime de perseguição. A atriz deu queixa na delegacia e aí, escuta só a história, as duas se conheceram em 2020, quando Paola participou de um encontro com fãs. A partir daí, minha amiga, meu amigo, imagina o que aconteceu com a vida da Paola. Essa mulher aí passou a fazer figuração nas mesmas novelas que a artista, para dar um jeitinho de ficar mais próxima dela, né? Até que essa fã mudou de comportamento, ficou agressiva, começou a perseguir a Paola, tá ameaçando com inúmeras mensagens, dizendo que se não tivesse atenção, faria um escândalo. Ela ainda garantiu que iria procurar a mídia para expor o péssimo atendimento que era dado pela famosa. Sem contar as ligações também, tá? A Paola Oliveira começou a receber várias ligações dela. Aí você pensa, isso só acontece com gente famosa? Não! Escuta só, aqui no nosso estado são denunciados à polícia 4 casos por dia de stalking. E vários tipos, tá, de stalking. E esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp 99942-2478. Já passou por essa situação? Conhece alguém que já tenha vivido isso? E o sentimento de medo? Tá doido? Misericórdia. Vem cá. Vamos bater um papo aqui com a Luana Marocchio, que é psicóloga. Obrigada, Luana, pela sua presença. Obrigada, aqui. Boa tarde. Roberta, boa tarde. A gente também recebe, gente, a Jéssica Bold, que é advogada. Obrigada, Jéssica, pela sua presença. E também a Aline Bento, que ela é vítima também de um stalking, está sendo vítima de um stalking. Aline, fala com a gente no microfone. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu acabei de ver aqui sobre a Paola Oliveira e é justamente esse mesmo modo operante que eles utilizam. Primeiro se passam de amigos, de querer estar perto, de querer falar muito bem, convence nós como vítimas e depois de determinado momento de receber, de ganhar a nossa confiança, eles mudam de comportamento. Nesse caso, no meu caso, foi assim, ele tentou de amigos, ficou durante uns 3 meses, era meu vizinho de apartamento, e tentou ficar meu amigo, aquela coisa toda. Depois que ele conseguiu, tivemos um breve relacionamento, menos de um mês, ele já se achou como se fosse dono. Começou de forma possessiva, observar demais, duvidar demais, e aí eu percebi que aquilo não era normal. Então eu não quis mais continuar o relacionamento e aí começou as perseguições. Você começou a sentir medo até mesmo no momento que vocês estavam se conhecendo melhor? Exatamente, porque eu achei tudo aquilo estranho. Eu comecei a fazer as buscas, pesquisei sobre ele, eu vi que realmente não era tudo aquilo que eu estava pensando, na verdade que era o que eu estava pensando, e aí eu quis acabar com a relação, nem com uma amizade, com nada. E aí eu fiquei mais ainda apreensiva porque ele era o meu vizinho, né, de condomínio. E aí ele não gostou, obviamente, que eles se sentem intimidados por negarmos, né, a amizade ou o relacionamento. E aí ele começou a me ameaçar. Foi até, inclusive, o meu local de trabalho, porque o crime de stalking, a doutora aqui vai falar que é de formas reiteradas, aquelas perseguições de formas reiteradas, tem que ter a reiteração. E aí foi isso que ele fez, ele foi até o meu local de trabalho, procurou amigos meus familiares, foram na casa dos meus familiares, começou a documentar, a procurar algo sobre mim, tentou invadir minhas redes sociais e jogava vários documentos, ele imprimiu vários documentos meus da minha vida e jogava debaixo da porta. Que loucura, gente. Sim. Você sentia medo? Muito medo, eu senti muito ameaçada, amedrontada. E eu falava com alguns colegas meus, amigos e familiares, eles ficavam com medo, mas Aline, você vai denunciar isso? Mas ele fez por paixão, aquela coisa toda. Eu falei, não, a gente tem que denunciar. Porque se a gente não denunciar, o crime se perpetua. Pois é, a gente trouxe aqui o dado, né, de que aqui no nosso estado nós temos 4 casos por dia. E isso, doutora Jéssica, dos que são denunciados, né? Sem contar aqueles de pessoas que falam assim, deixa pra lá, não vou denunciar agora não, depois mais pra frente, se piorar, talvez eu denuncie. Mas eu queria que você falasse dessa importância da gente denunciar. Isso. Então, o crime de stalking, né, o crime de perseguição, é um crime relativamente recente no nosso ordenamento jurídico. Ele surgiu em 2021 com uma pena ali de 6 meses a 2 anos.
E tem um detalhe muito importante que é necessário que a gente reforce, que esse é um crime que depende da representação da vítima. Ou seja, a vítima do stalking, né, a vítima da perseguição, ela precisa ir à delegacia, representar contra aquele autor, precisa, nem que seja por meio de um advogado com uma representação criminal, mas ela precisa noticiar esse fato no prazo de 6 meses, porque senão a gente não consegue tomar medidas sérias em relação a essa situação, né? O Estado não consegue punir, não consegue tomar nenhuma atitude se a vítima não representar contra esse autor. Por isso é extremamente importante que as mulheres, na verdade, é um crime que pode ser cometido contra qualquer pessoa, não só contra mulheres, né, contra homens também. Mas aquela vítima, é extremamente importante que ela vá à delegacia, noticie o que está ocorrendo, porque somente assim o delegado e o Estado vão conseguir fazer alguma coisa. Luana, a Aline disse, né, falando de um sentimento que talvez pudesse estar por trás dessa atitude dessa pessoa que ela acabou de relatar agora, ela falou assim, uma possível paixão. Quais são os sentimentos, né? A gente vê o caso dela, que pode ser uma paixão, mas a gente também já noticiou outros casos aqui com a gente de stalking. O que motiva? Quais são os sentimentos que levam a pessoa a fazer, a ter esse comportamento? Na verdade, é pertinente a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala no senso comum, stalkei tal pessoa. No nosso popular, a gente está tendo curiosidade sobre a vida da pessoa. Mas essa questão do crime, né, stalking, a gente tem que levar em consideração que o stalker, ele quer fazer mal ao outro. Ele não é essa questão da paixão. A paixão, ela pode ser levada na consideração, assim, filosófica, né, da questão da obsessão. Porque ele quer mesmo amedrontar, ele quer coagir a outra pessoa, ele quer tomar aquela pessoa sob o domínio dele. Né, sobre o controle, é essa dependência do controle da outra pessoa que faz com que ele faça todos os atos que a Aline relatou aqui. Envolve aquele sentimento também de rejeição, às vezes não só no relacionamento amoroso, mas também numa amizade, envolve isso? Sim, com certeza, porque isso esbarra com várias características emocionais da pessoa, né? Às vezes com um transtorno mental mesmo, né, que pode ser diagnosticado caso a pessoa já não tenha sido. E com a questão da autoestima rebaixada, né? Aquela sensação de que a vida dela não tem muito sentido, é sem graça, e às vezes ela acaba projetando toda essa graça na vida da outra pessoa, dependendo totalmente da vida daquela pessoa para ela existir. Olha só, tem vários comentários aqui no nosso WhatsApp. Eu convido você a mandar para a gente o seu relato, tá aqui o nosso número, tá? O QR Code, você aponta a câmera do seu celular e diretamente você fala aqui com a nossa produção. Chegou um comentário que diz, boa tarde, Roberta, infelizmente eu sou uma vítima de stalker. A ex do meu esposo não aceita o término e ela me persegue nas redes sociais. Mesmo eu a bloqueando, ela cria novas páginas e continua a perseguição. Já fiz até boletim de ocorrência, mas nada foi feito contra ela. E aí, doutora Jéssica, você está falando também para a gente da importância da gente não deixar passar, de registrar o boletim de ocorrência, mas como é que fica essa resposta também do Estado, do nosso, da nossa segurança? Por exemplo, o caso da Paola Oliveira, ela já está também na justiça, já tem um tempo, não é de hoje que ela fez essa denúncia e ainda assim a gente vê que medidas não foram tomadas. Apesar de ser um crime grave, na minha concepção, né, porque ele afeta muito o psicológico daquela vítima, ela se sente restringida da liberdade, ela não consegue mais ter atividades que eram do seu cotidiano, né, livremente, ela se sente totalmente coagida, amedrontada, enfim. Apesar disso tudo, é uma pena relativamente baixa. Por exemplo, cabe acordos, né, com o Ministério Público para que aquela pessoa consiga cumprir a pena de forma mais branda. Então, nem todas as vezes aquele autor, né, ele vai ser punido com uma prisão, por exemplo, cautelar, enfim. Então, é necessário que a cada vez que ocorra a perseguição, que aquela pessoa continue denunciando e faça inúmeros boletins. Cada perseguição vale uma denúncia? Vale, porque se em algum momento aquela vítima conseguir uma medida cautelar de afastamento, ou no caso de uma mulher conseguir uma medida protetiva, o descumprimento de uma ordem judicial leva a um novo crime. E assim ela poderia ser punida por um novo crime. Então, o descumprimento de ordem judicial, sim, leva à prisão. Então, Perfeito. É importante que a pessoa continue denunciando.
No seu caso, você relatou que sentiu medo, você mudou sua rotina? O que você precisou fazer na sua vida para se sentir mais segura, Aline? Sim, eu mudei minha rotina porque ele mesmo confessou, depois interfonando, que ele me vigiava, inclusive levando meu filho para a escola. Sim, então eu senti medo, às vezes nem muito por mim, até mesmo pelo meu filho, porque somente eu e ele morando sozinhos. E aí eu falei, não, mesmo com medo a gente tem que ir. E eu, na qualidade também de advogada, que eu sempre estive na defesa, acompanhando as mulheres até a delegacia. E eu falei, não. E aí foi a partir do momento que eu entrei, né? Fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência. E já deferido a medida protetiva contra ele. Aí ele teve que sair de lá do apartamento e até então, ele parou. Aí justamente... Quer dizer, ele se mudou do endereço que Teve porque era próximo e existe, né, a distância mínima. O distanciamento. Isso, exatamente. E isso te trouxe mais segurança a partir do momento que ele teve essa consciência também de que ele recebeu ali, então, uma intimação, né, de cumprir essa medida protetiva? Isso te trouxe mais segurança? Então, o que a colega aqui falou trouxe um pouco, mas por eu também justamente conhecer a lei, saber como que funciona, muitas das vezes não é o suficiente, correto? Então, muitos deles, inclusive, eles são muito ousados, eles não entendem que descumprindo ali pode levar, inclusive, à prisão. Entendeu? Então, a gente se sente mesmo assim um pouquinho ainda insegura com relação à segurança com o Estado. Então, eu acredito que o Estado ele deveria muito investir em mais políticas públicas de segurança com relação, inclusive, às mulheres. Porque o crime do stalking, ele é aumentado a pena quando é referente a um crime contra a mulher também. Tem mais comentários aqui de uma pessoa que diz: já passei por isso, era uma pessoa que trabalhava comigo, mas só fiquei sabendo depois. Ele me ligava de um número privado toda madrugada. Aí um dia vi no telefone dessa pessoa as ligações para mim. Imagina a sensação, o sentimento que essa pessoa teve, eu teria medo no lugar, né? Ela negou, falou que foi o cara que ela ficava que fazia isso. Ainda deu uma desculpa esparrafada, hein? Ela disse que ela já tinha umas atitudes estranhas no trabalho, mas nunca imaginei que era doida assim. Meu Deus, gente. Quem também passou por uma situação parecida foi o Márcio. Ele mandou um vídeo pra gente contando uma experiência nada boa também que ele vivenciou nesse caso de stalking. Olha só. Já fui stalkeado, mas naquela época que eu era radialista, tinha uma super exposição, fazia muitos eventos de publicidade ao vivo nos comércios, uma fã admiradora aí do meu trabalho extrapolou, né? Descobriu meu telefone e começou a fazer ligações, querendo se encontrar comigo, no início com pretexto comercial, mas logo eu entendi que ela queria algo muito mais e diferente e que na época não era possível. Então, na medida que ela foi recebendo as minhas negativas, ela começou a ficar com um discurso muito estranho, começou a ficar agressiva, ela ia nos eventos que eu estava participando ao vivo lá, ficava de longe olhando, aquilo causou em mim um desconforto muito grande e as ligações continuavam. Peguei o telefone dela, passei por um amigo, que na época era autoridade, ele ligou para ela e conversou. E foi aí que ele falou com ela que o que ela estava fazendo era muito invasivo, isso poderia acarretar em problemas judiciais para ela e que era melhor ela seguir o caminho dela, buscar um tratamento, ajuda profissional, com psicólogo, que ela estava insistindo numa coisa que era uma fantasia, uma ilusão dela. Então já fui stalkeado sim, e se você estiver sendo, cuidado. De repente é hora de você buscar aí uma ajuda profissional para você não sofrer nenhuma consequência com isso. Obrigada, Márcio, pela sua participação com a gente. Isso mostra, doutora Jéssica, que também acontece com homens, né? A gente teve um caso muito emblemático há alguns meses de um médico que era perseguido por uma suposta paciente também. Sim, o crime de perseguição, né, o stalking, ele pode ser cometido por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Ou seja, um homem que persegue uma mulher que persegue um homem, ou o contrário, uma mulher que persegue uma mulher, enfim. Ele pode ser cometido por qualquer dessas pessoas, né? Então, a gente vê que a lei existe, mas ela tem uma dificuldade em ser aplicada. Muitas vezes a vítima não denuncia, não faz a comunicação correta às autoridades, mas é importante sim ser feita essa comunicação para que se tenha uma medida efetiva contra aquele que persegue, né, Roberta?
Luana, o que faz uma pessoa dessa parar? Porque se a justiça, às vezes também a gente entende como é que é a nossa justiça brasileira, que é muita coisa burocrática, vai se arrastando, e aí, enquanto isso, a pessoa vai agindo. Igual eu trouxe o caso do médico, que esse caso ficou famoso no Brasil inteiro. E nada fazia a menina parar. O que é possível frear essas pessoas? É interessante esse caso porque alguns estudos internacionais comprovaram que esse tipo de comportamento ele não dura muito mais que 1 ano. Dura mais quando são casos tipos da Aline, anônimos, do que com pessoas famosas, por exemplo, né? Mas não é o caso da Paola Oliveira, parece que ela já está vivendo isso há 2 anos. Então, geralmente, eles param por si só. Mas aí, por exemplo, se ele é indiciado, né, juridicamente, ele vai ser obrigado a parar. Então, ele vai ser obrigado a procurar um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicoterapêutico, né? Ou, às vezes, ele mesmo identifica, cara, isso não está normal, ou algum amigo ele compartilha, algum amigo ele ouve, mas as pesquisas internacionais dizem que não costuma durar muito, né? Mas por isso que é tão importante a denúncia, porque isso acelera o processo para a pessoa ver que ela está totalmente fora da assertividade, assim, né? Da adequação social, do respeito, enfim, dos valores. A gente vê que é um sentimento que vai crescendo, né? Assim, ele vai evoluindo, vai se tornando uma obsessão cada vez maior. Sim, principalmente se a vítima, ela contribui para isso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade também de impor certos limites. E o ideal é que você não tenha comunicação, não justifique, não reforce nenhum comportamento em relação a essa pessoa. Você sentiu essa palavra quando eu disse agora obsessão? Era esse o sentimento? Sim, eu usei justamente a palavra possessividade, porque ele queria saber onde que eu estava, com quem que eu estava. Eu já estava bloqueado de tudo, mas ele procurava pessoas, amigos, próximo, né, para tentar encontrar onde que eu estava, porque ele queria estar ali no controle, que é isso que eles fazem. Olha, tem um comentário aqui de uma pessoa que diz: boa tarde, estou assistindo a reportagem sobre stalking. O que fazer quando o stalking é feito pelas redes sociais, onde a pessoa faz um perfil falso para atacar? E aí, Jéssica? Então, Roberta, nesse caso, é importante que essa vítima registre toda forma de contato que esse stalker tiver com ela e, da mesma forma, procure a delegacia, faça um relato daquilo ali que aconteceu. Os delegados, né, a delegacia, eles vão ter o meio próprio de extrair aquela prova, extrair a evidência e eles, a partir dali, se essa vítima não souber quem é o autor dessas mensagens, eles vão investigar quem é essa pessoa, né? E eu gostaria de ressaltar que o crime de stalking, ele causa uma lesividade mental à vítima muito alta, né? A vítima se sente a todo tempo amedrontada. Então, essa violência psicológica é muito grave à vítima, né? É muito caro para ela, porque ela deixa de viver a rotina que ali vivia. E muitas vezes o stalking precede um crime mais grave. Por exemplo, uma violência física, uma ameaça, no caso das mulheres, o feminicídio. Então, eu volto a ressaltar a importância de que essas pessoas, né, especialmente mulheres, porque nós somos as maiores vítimas desse tipo de crime, denunciem enfim, o crime que tiver sido vítima, para que o Estado possa tomar as medidas cabíveis. Luana, ela tocou num ponto muito importante, o quanto isso paralisa, né? Dependendo aí do grau de invasão que vai crescendo, isso paralisa a vida da vítima. O que mais isso pode acarretar? Transtornos graves de ansiedade, depressão, né? Porque você perde seu direito de ir e vir. Além do mais, você está sendo ameaçado, chantageado o tempo todo para ser exposto. E isso coloca em xeque várias questões de valores seus, né? E aí amplia, no caso da Aline, quando você tem filhos, você já começa a ficar com medo de se esbarrar na sua família no geral. Então, realmente prejudica muito a saúde mental de quem está sendo stalkeado. Olha aqui um comentário que chegou pra gente, uma pessoa que diz: boa tarde, eu e meu marido, nós nos separamos uma vez e ele conheceu uma pessoa. Só que logo depois nós voltamos. E essa pessoa começou a me perseguir nas redes sociais. Roupas, cor de cabelo, fazer fakes, até enfermagem, que era o curso que a pessoa fazia, essa outra pessoa começou a fazer. Imagina só, gente. E ela falou que estava até fazendo também essa mania de perseguição. Ela quer ser eu de qualquer jeito. Mas aí eu parei de dar atenção, ela sumiu, graças a Deus. Enfim.
rola esse sentimento, às vezes, porque tem o sentimento oposto, quando é o homem com a mulher, obsessão, mas a gente também vê casos de mulheres com mulheres. Tem esse sentimento de querer ser a outra? Com certeza, e pode-se dizer que possivelmente essa pessoa tem um transtorno mental, né? E aí realmente ela vai precisar ser tratada, porque talvez sozinha ela não vai identificar que a vida dela está totalmente disfuncional e acaba desfuncionalizando a vida das outras pessoas também, né? Deixando de se apropriar das próprias escolhas para viver como a vida do outro, né? Ser como o outro, essa dependência, né? Essa carência extrema, essa ausência de autoestima. Enfim, são muitos motivos que podem levar a pessoa a fazer isso. E hoje, Aline, como é que está a sua vida hoje, sua rotina? Como Então, é que você está lidando com esse assunto? Como eu falei, foi recente. Eu entrei com a medida protetiva, já está sendo válida, ele teve que sair do local. Mas, como eu falei, a gente fica com medo, a gente paralisa. Teve muito tempo que eu peguei e saí de lá do apartamento, fui para casa da minha família. Mas eu estava preocupada porque o meu filho estuda muito próximo. E aí, como é que eu ia fazer para ele ir para a escola? E aí todo mundo, não, Aline, você vai ter que tirar dele da escola. Eu falei, não, tá no final do ano, Deus me livre. Não, o meu filho vai continuar estudando. Olha como é que muda a rotina da família. Porque a família fica com medo, certo? E aí, mas eu sempre fui disruptiva. Eu falei assim, não, se eu defendo mulheres, como que eu vou me acovardar? Não. E foi isso que eu fiz, isso que eu faço com as minhas clientes. Mas eu tomei, assim, reduzi. Não fui trabalhar, consegui trabalhar de casa, não saí de casa muitas das vezes, fiquei ali o tempo todo com esse medo que a gente fica realmente. Como é que nós não somos mulheres, certo? E o que a Luana falou aqui também, realmente, eles ficam com aquele sentimento de raiva, de possessividade. E tem também do crime de stalking também de mulheres, contra mulheres, que muitas das vezes sente aquela inveja, quer ser você, nesse caso que você falou aí. Porque justamente nesse caso eu descobri que eles tentam de todas as formas tentar encontrar uma maneira de nos intimidar, de ameaçar, de expor, de perseguir. E foi isso que ele fez. Ele tentou buscar algo sobre a minha vida e encontrou uma como que eu posso dizer, ex-desafeta, uma mulher, no caso. Eu descobri que ela tinha vídeos meus, fotos minhas, de anos atrás, assim, de uns 2 anos pra cá, de 1 ano atrás. Vídeos, gravação de tela, né? E eu peguei todas as provas, porque a gente tem que trabalhar com provas, a gente tem que juntar todo esse arsenal de provas para realmente denunciar. E aí eu tô tomando as medidas cabíveis, porque realmente a gente meio que paralisa. Tá certo. Olha, eu agradeço, viu, a sua coragem de estar aqui com a gente falando sobre esse assunto tão importante, levando esse alerta. Também agradeço a presença da doutora Jéssica, volte sempre, todos vocês, e Luana Marocco, também com os conselhos importantíssimos para que a gente consiga ter uma vida mais em paz e tranquila, saudável, né? E todo mundo se respeitando, não quer, né? Não quer. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá certo, gente. Boa tarde.